Então, se a convicção, as ideias que você tem desse Cristo se limita apenas à existência do dia a dia, das coisas, porque muitas vezes, meus amigos, a nossa fé, ela é vulnerável. Ela é vulnerável às situações que estamos enfrentando. Muitas vezes a nossa fé num Deus, ela está mais associada com a minha vida do que com a vida dele. Está mais relacionado com as minhas condições que eu vivo do que aquilo que ele prometeu. Então, se está tudo bem na minha vida, eu quero esse Deus. Mas quando as coisas começam a dar ruim na sua vida, quando as coisas começam a fugir da tua realidade, quando as coisas começam a perder sentido, como é que fica a sua fé? A sua fé é vulnerável? E por que isso acontece? Essa é a pergunta. Porque a nossa fé está limitada apenas à existência daquilo que eu vejo, e não à profundidade daquilo que Cristo nos ofereceu. Uma ressurreição. Mesmo que dê tudo errado aqui, mesmo que as coisas não acontecem da forma como eu gostaria que acontecessem, a nossa fé é no Cristo ressurreto, é na ressurreição, é na glorificação. Essa é a ideia número 1 e é a ideia mais básica, e a ideia que eu sempre e muitas vezes eu prego. A ideia de que a nossa fé, a nossa esperança não se limita às circunstâncias, ou seja, Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é o fim, tanto da morte eterna, como da condenação e do pecado. Porque quando Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, como também venceu o pecado. A segunda ideia que eu gostaria de trazer do que a ressurreição de Cristo apresenta, está no verso 20, continuando a leitura de Coríntios 15, e agora o verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem só, também por um homem só veio a ressurreição dos mortos. Pois o salário do pecado é o quê? A morte. A condenação que nós recebemos, dada e herdada pelos nossos pais lá atrás, que desobedeceram a Deus, receberam a condenação, a sentença. Isso culmina na morte. Tanto na morte eterna, da não existência, como na morte espiritual, que é a pior de todas. A morte espiritual é uma vida sem Deus. E essa morte é o fim, é a tragédia. E as barbaridades existem, está aí nos nossos olhos, todos os dias. As mais severas ações, ato humano, consiste na morte espiritual. O homem estava morto espiritualmente falando, mas através de Cristo, nós recebemos a vida. Jesus mesmo fala lá no Evangelho de João, e a vida eterna é esta. E qual é a vida eterna é esta? Que te conheça a ti como o único e Salvador, Jesus Cristo. Então, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nos entregamos a Ele, passamos a ter vida. E a culminação dessa vida consiste na ressurreição, porque na ressurreição, Cristo sendo a primícia dos que morreram. Essa é uma esperança que, como adventista do sétimo dia, nós temos. Nós acreditamos que um dia, e aqui o texto fala, primeiro vão ressuscitar, ressuscitou a Cristo, depois os que nele morreram,
segundo a sua vinda. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos na ressurreição que Cristo trará quando Ele voltar. Você já parou para pensar quando aquilo que mais aterroriza a humanidade, que é a morte? A gente pode até ter medo do futuro em relação à nossa sobrevivência, mas é algo que todos temem, é a morte. A humanidade tenta, através de todos os recursos, esgotar os recursos para tentar imortalizar o ser humano, mas eles fracassaram, porque a vida eterna só consiste naquele que é eterno. A vida eterna só é trazida novamente quando aquele que por si mesmo trouxe a existência daquilo que estava morto, trazer novamente. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa convicção. É por isso que a gente não se desespera, porque a gente sabe que a morte não é um fim. A nossa vida aqui de 70, 80, se você for um cara muito sortudo, 90, 100, mas um dia ela vai ter um ponto final. Sabe uma coisa bem absurda? Você está vendo 7 bilhões de pessoas? Imaginar que daqui a 100 anos, todos estarão mortos. Todos. Daqui a 100 anos, essa geração, em todos os lugares da terra, estarão mortos. Se você olha essa realidade nesse ponto de vista humano, você vai entrar em desespero. Você vai entrar em pânico, saber que a pessoa querida que você tanto ama, que todos os dias está ao teu lado, um dia não vai estar mais do seu lado. Aquela cama que você dorme com sua esposa, um dia vai estar somente você. E depois mais ninguém. E se você é filho e já perdeu seus pais, você um dia vai perder o seu irmão, e depois você vai ter filho e vai perder, e assim é o ciclo. Mas em Cristo, que foi as primícias daqueles que dormiram, e Ele coloca, e aí eu não quero entrar nesse ponto, como a morte sendo um sono, um stand-by, um estado inconsciente, que só vai voltar à existência quando ouvir a voz do anjo e dizer: levanta-te, sai da sepultura. E essa é a nossa esperança. Esse é o segundo ponto que eu estou trazendo, essa segunda ideia que para mim faz muito sentido, estou trazendo para vocês. E uma terceira ideia que aparece, e aí é um pouco mais complexa, eu gostaria de trabalhar um pouco nela, está registrada em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, uma história, uma metáfora, um sinal dado por Jesus, que muitas vezes passa despercebido nas nossas leituras, mas ela tem um significado muito profundo e muito importante, e ela culmina na ressurreição de Jesus. E onde está registrado? Mateus capítulo 12, versículo 38, diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ora, só um parênteses, a liderança religiosa passa o tempo todo vendo Jesus realizando sinais e prodígios, agora pede um sinal. Vendo Jesus, tinha acabado de ver dentro de um templo, Jesus curando um homem com a mão apodrecida. Eles ficaram furiosos porque era dia de sábado. E eles ficavam furiosos com os atos, as ações milagrosas de Jesus. E agora eles chamam Jesus à parte, pedem um sinal. E sabe qual foi a resposta que Jesus deu àqueles que estavam pedindo um sinal? Jesus diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe darei, a não ser o sinal do profeta Jonas.
Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites na ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. É interessante porque o livro de Mateus, ele aborda elementos e questões mais judaicos. E na narrativa de Mateus, Jesus abre Jesus falando que veio para os seus, para os judeus, para o povo. E Jesus começa a realizar os milagres dentro da casa, nos portões. E cada milagre que Jesus fazia, Jesus era criticado, rejeitado. Jesus era questionado. Jesus tinha acabado de curar um judeu dentro de um templo. E o povo coloca Jesus para fora e queria matar Jesus porque dizia que Jesus estava transgredindo o sábado. E Jesus agora está ali sendo interrogado. E os religiosos perguntam: já que tu és o mestre, então me mostra um sinal. Me mostra alguma característica de que tu é, de fato, o Messias, o Eterno. E Jesus olha e disse: nenhum sinal vos darei. Nenhum. A não ser um. O sinal de Jonas, do profeta Jonas. Ele cita o Antigo Testamento, ele cita Jonas. E o que aconteceu em Jonas? E você conhece muito bem a história. Os assírios, os ninivitas, uma cidade grande que havia estado em expansão, e a gente passou um trimestre estudando um pouco sobre Jonas, uma cidade que havia estado no seu estado de crescimento, mas não só o estado econômico, mas o estado de maldade, de corrupção, de violência. Uma cidade onde havia esquecido Deus, e uma cidade onde havia opressão, domínio, violência, uma cidade má. Deus levanta um profeta e diz: vá na cidade de Nínive e pregue. E Jonas disse: eu não vou. Eu não vou, Deus, porque eu te conheço, e eu sei que eu vou em vão, porque no final das contas, o Senhor vai estender sua graça e seu perdão, e o Senhor vai perder todo mundo, e eu só vou arriscar minha vida. Então eu não vou. Jonas pega o navio, vai para um lado oposto do que Deus havia mandado ele fazer. Acontece aqueles imprevistos, o navio afunda, ele reconhece que ele estava fugindo de Deus, ele é lançado no mar, e durante 3 dias, Jonas passa na profundidade do oceano, dentro de um peixe, que milagrosamente veio, engoliu e não matou, não devorou aquele profeta. Ao 3º dia o profeta é cuspido, volta à terra, se arrepende, vai lá e prega, e faz uma pregação rápida. E o texto diz que Jonas pregou, e o povo se arrependeu. E o texto também diz que Deus não destruiu a cidade, Deus poupou a cidade. Deus usou da misericórdia, da sua graça. Deus estendeu, Deus ampliou a sua graça para os mais perversos, para aqueles que mais estariam fora dos portões da graça e da misericórdia de Deus. E Jonas fica irado. E a revolta de Jonas é o quê? Como é que esse Deus, que olha para esse povo perverso, que arrisca a minha vida para vir pregar para esse povo, uma raça perversa, maldosa, violenta, e agora Deus não destrói mais esse povo, porque Jonas queria que Deus descesse fogo do céu. O texto diz que Jonas ficou de longe, aproveitou uma sombra, e fica só para assistir o quê? A destruição. Deus destruindo os perversos. Deus destruindo o povo. Esse povo é maldoso demais. Esse povo é perverso. Jamais. Eu quero assistir essa cena. Cai fogo do céu, Deus, e destrói esses perversos aqui. E aí Deus usa da metáfora, daquela planta que surge do nada.
E aí faz a sombra, e no outro dia Deus destrói aquela planta, e Jonas começa a reclamar com Deus: Senhor, o Senhor destruiu, agora só faltava essa, porque agora nasceu uma úlcera na minha cabeça, Senhor. Aí Deus diz: Jonas, tu se preocupa com a planta que nasce do nada, e do nada ela morre, mas daquele povo você não usa das suas misericórdias, da sua graça, da sua compaixão. Como eu poderia usar de tamanha violência contra as minhas pessoas? E Jonas passou 3 dias e 3 noites. E essa história é interessante, porque essa história foi colocada num contexto onde Jesus agora iria estabelecer a sua graça para todos. E logo em seguida, o que é que aparece aqui? Logo em seguida aparece a história de uma cananeia que estava ali clamando para que Deus usasse da sua misericórdia, porque uma filha sua estava possessa, endemoniada, e ela estava lá clamando, e estava dentro de uma cidade judeu, e ela clamava, e Jesus disse: mulher, não entendes que eu vim primeiro para os de casa? E essa mulher insiste, dizendo: mas Senhor, até os cães comem das migalhas que caem sobre a mesa. Jesus disse: vai, mulher, porque a tua fé já te salvou. A tua fé é uma fé maior do que qualquer fé que eu vi aqui em Jerusalém. A tua fé. Jesus valida a fé de uma que não era pertencente. Jesus valida uma que, segundo o olhar religioso, não era digna de estar naquela casa, não era digna de receber a graça, a misericórdia e a bênção de Deus. E Jesus disse: nem em Jerusalém eu vi uma fé semelhante a dessa mulher. Vá, mulher, porque a tua fé já foi contigo. E esse sinal de Jonas, ele vem culminar onde? Aonde é que ele aparece? E a gente vai ler. Mas essa terceira ideia que eu gostaria de dar ênfase sobre a ressurreição é que em Cristo, na sua ressurreição, Ele está ampliando a sua graça para todos, para os de dentro, mas também para os de fora, para os que pertencem e para os que não pertencem. E o último texto que eu gostaria de acelerar agora, está voltando ali andando para Marcos, o relato da ressurreição, aonde descreve a ressurreição de Jesus. E a gente vai ver o cumprimento de Mateus 12, do sinal de Jonas, culminando agora, em Marcos 16. E diz assim, verso 9: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia de semana, apareceu. E adivinha para quem Jesus aparece? Pedro, Tiago, João, algum dos discípulos. Quem que vocês acham que Jesus apareceu? A primeira pessoa, quando ressuscita, para quem que Jesus aparece? Apareceu primeiro para Maria Madalena, do qual expulsou 7 demônios. O autor resolve não só dar nome, mas as características. Ele faz questão de que fosse dito quem era essa mulher que primeiro Jesus apareceu. E para quem ele apareceu? Para Maria Madalena, do qual havia expulsado 7 demônios. É o cumprimento do sinal de Jonas. A graça ampliada para aqueles que não são dignos. Valida a fé daqueles que, pela cultura judaica, não seria validado. O sinal de Jonas é o sinal de arrependimento. O sinal de Jonas é o sinal daquilo que Deus coloca, traz a dignidade daqueles que
pela ocasião, não seria digno. E partindo ela foi e anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiro de Jesus, se achavam tristes e choravam. E agora aquela mulher vai lá e consola os discípulos que andavam literalmente com Jesus, conheciam e sabiam tudo que Jesus havia predito sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, e eles estavam lá. E quem que vai consolar o povo? Quem que vai consolar o povo de Deus? Uma pessoa de fora. Uma pessoa que não era para pertencer, participar, e ela foi a primeira anunciadora. A primeira mensageira do Cristo ressurreto foi uma mulher, uma ex-endemoniada. E aqui mostra como as coisas de Deus, como a graça e a misericórdia de Deus, ela é muitas vezes o oposto daquilo que a gente espera, daquilo que a gente imagina. Tem uma frase aqui de George Knight, um teólogo adventista, deixa eu abrir aqui, falando sobre a ressurreição, ele fala assim, o sinal de Jonas não é apenas um milagre, é um sinal de que a vida vence a morte, de que Deus age em silêncio nas profundezas da aflição humana. A ressurreição é o clímax desse sinal. Ou seja, o sinal de Jonas tem algo de extrema profundidade, para mostrar que, quando Cristo ressuscita, Ele traz de novo a ressurreição daqueles que estão mortos fisicamente, quando Ele voltar, mas também traz a vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Então, a ressurreição de Cristo significa vida, significa voltar à existência, significa voltar ao pertencimento. E se você se sente fora do pertencimento da família de Deus, se sinta incluído, porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, Ele ressuscita a tua vida espiritual. Cristo te presenteia com a sua graça e com o seu perdão e com sua misericórdia. Ellen White fala assim: a ressurreição de Cristo foi uma mostra da ressurreição final de todos que dormem nele. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira e seu discurso era todos familiares aos seus discípulos. A ressurreição de Cristo é um símbolo da ressurreição de todos os que nele crê. E a sua ressurreição é a garantia da nossa vitória sobre a morte e sobre o pecado. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa profunda. Então, quando olhamos para o sinal de Jonas, nós estamos olhando para um Deus que perdoa, para um Deus que traz novamente aqueles que não pertencem, para aqueles que não têm entrada no reino, para aqueles que não são dignos de estar na mesa conosco. E na ressurreição de Cristo, nós olhamos e compreendemos que todos nós somos iguais, que todos nós tivemos vida nele, vida na ressurreição dele. E agora o interessante dessa história é que ela foi dita num contexto em que os fariseus, os religiosos, estavam com raiva, porque Jesus estava operando milagres sobre todas as pessoas, para os de dentro e para os de fora. Jesus olha para ele e diz: cuidado com o sinal de Jonas. Jesus olha para a igreja e diz: cuidado para você não ser semelhante ao profeta Jonas também, que fica com raiva quando eu perdoo aqueles que vocês não querem que eu perdoo. Cuidado, porque a minha graça e a misericórdia muitas vezes vai ser uma graça e uma misericórdia aborrecedora. Cuidado para você não se aborrecer da minha graça e da minha misericórdia.
Cuidado para você não ser semelhante a Jonas, que quer subir num lugar específico para olhar de longe o Senhor Deus destruindo e matando aqueles que eu julgo que não são dignos, que não são merecedores. E essa história de Jonas tem muito a ver conosco hoje, tem muito a ver comigo, tem muito a ver com a forma como eu olho para aqueles que estão fora e desejo que Deus não estenda sua misericórdia para eles. E o último, a quarta ideia que eu proponho aqui está no verso 14. No tão conhecido, a grande comissão, quando finalmente, é interessante como o autor finalmente, depois que apareceu para aquela mulher, se apresentou, e finalmente apareceu agora aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Que conversa, Jesus lá ia aparecer para essa mulher. Se Jesus tivesse ressuscitado, primeiro ele ia aparecer para mim, eu que sou seu discípulo, eu que fui nomeado como pedra, eu que fui nomeado a estar de sua direita. Sabe aquela religião da performance que a gente sempre vive? Fica performando com Deus, fica dizendo, Senhor, eu que sou digno. Não, Senhor, a revelação sobre o futuro, toda escatologia tem que ser dada para a gente, porque é a gente que conhece as profundidades, a gente que anda contigo o tempo todo, não para eles. Não, como pode Deus vai dar alguma revelação para os que estão aí fora? Como pode Deus vai legitimar a fé? Não, a minha fé, gente, espera aí, eu guardo os mandamentos desde criança. E a gente fica performando com Deus. E agora, finalmente, ele aparece, depois que apareceu para aquela mulher, a ex-endemoniada, agora ele aparece. E Jesus ainda dá uma bronca, olha, vocês não acreditaram naqueles que me viram ressurreto. Aí ele disse assim, vocês são duros do coração, vocês têm uma dureza tremenda, vocês não deram crédito. E disse, então vão agora, todo mundo, e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crê em meu nome. Esses sinais. Ele cita uma lista de sinais, mas dentre os sinais está o sinal de Jonas. Um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus que não leva em consideração o meu passado, um Deus que não leva nem acumula as multidões dos meus pecados, um Deus que não escolhe, um Deus que não faz eleição, um Deus que não faz performance, não performa com ninguém, um Deus que não coloca ninguém em categoria, um Deus que não faz legitimização, um Deus que não aponta, não indica, mas é um Deus que tem uma graça estendida, ampliada. E esse sinal vai seguir vocês todos os dias. Um Deus de misericórdia, um Deus de graça ampliada, um Deus que está de braços abertos, estendidos para a salvação de todos. Quem é você nessa história? Será que você é o Jonas? Será que você é aquele que está sempre irado pela forma como Deus perdoa os outros? Ou será que você é aquele que aceita a misericórdia de Deus e é aquele que prega a graça de Jesus? Eis que estou convosco todos os dias, ele diz, até a consumação dos séculos. E esse Cristo, ele vive. A ressurreição foi real, foi vista, foi historicamente contada, narrada, presenciada, tivemos a testemunha oral, física. E essa ressurreição, ela traz a extrema importância, ela é o principal fundamento da base da fé cristã, independente da denominação que você faça parte. A ressurreição de Cristo é a maior certeza de que o Jesus de Nazaré, ele é o Cristo o eterno, o Deus conosco. Que a gente abre essa série falando do Deus conosco, que cumpre a sua missão aqui na terra,
que abre a porta da graça para todo aquele que nele crê, não pereça, para todo aquele que vai a ele e não é de forma alguma lançado fora. Ele veio para os seus, ele foi rejeitado, ele cumpre o seu papel, de acordo com Isaías, do servo sofredor. Que Deus nos ajude para que a ressurreição ela seja uma evidência viva de um Cristo que me salvou, que me libertou, que nele eu sou livre e que essa mensagem de liberdade eu possa pregar até, se possível, aos ninivitas de hoje em dia. E que as pessoas sejam tocadas por essa mensagem e que essa mensagem haja transformação e que essa mensagem traga arrependimento e a nova vida. Que Deus te conceda uma nova vida na tua jornada. A gente vai ouvir agora uma música e essa música está relacionada com essa nova vida, com esse novo sentido que a ressurreição traz na minha e na sua vida. Do jeitinho que nós estamos, eu sei que muitos de vocês conhecem essa música. Vamos cantar juntos? Convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor.
nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Nunca esqueça. Há perdão na casa, a esperança na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Quando nos reunimos diante da mesa do Senhor, nós precisamos ter algumas coisas em mente. A primeira coisa é que a Santa Ceia é um memorial da redenção. O Senhor Jesus disse que todas as vezes que vocês participarem, vocês farão em memória de mim. É muito bom saber que o Senhor está aqui nesse lugar. É muito importante nós lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Nessa semana em especial, é importante nós nos lembrarmos da salvação oferecida por Jesus, plena, total. A segunda coisa que nós precisamos nos lembrar é que Santa Ceia é sinônimo de entrega. Nós precisamos trazer diante do Senhor o nosso ego ferido, as nossas emoções, nossos desentendimentos, nossas lutas, nossas fraquezas. Santa Ceia é um momento de entrega, é um momento de perdão, é um momento de renovação espiritual. Quando estamos diante da mesa do Senhor, nós precisamos entender que Santa Ceia é um simbolismo. Santa Ceia simboliza o pão, o corpo e o sangue de Jesus, que foi dado por cada um de nós. Santa Ceia nos dá a ideia de fazermos parte do Senhor Jesus. Santa Ceia, ele é um simbolismo que, ao participar do pão e do vinho, nós estamos comendo o corpo e o sangue de Jesus como símbolos. Que ao participarmos dessa ceia, o Espírito de Deus possa abençoar você. Que você tenha em memória aquilo que o Senhor fez. Que você coloque-se diante de Deus como uma entrega completa, total, sem reservas. E que você participe da vida de Deus através do simbolismo. Que Deus nos abençoe. O texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, a Bíblia diz assim:
porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Eu quero convidá-los nesse momento para que vocês se coloquem em pé. Nós vamos orar a Deus. Querido Deus, nessa manhã nós estamos diante da mesa do Senhor. E nós estamos para participarmos desse memorial de salvação, memorial de graça derramado a todos nós, mediante a pessoa de Jesus Cristo, memorial de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Querido Pai, nós estamos aqui diante da Tua mesa para fazer a nossa entrega, para entregar o nosso ego ferido, machucado, para entregar ao Senhor as nossas vaidades, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Nós estamos diante da mesa do Senhor como símbolo, e agora nós vamos participar do pão, símbolo do Teu corpo. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre esse momento, sobre o pão, como símbolo do Teu corpo. Nós Te oramos e Te adoramos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. À medida que vocês receberem, podem sentar e aguardar para que todos recebam, para participarmos juntos.
Em oração, participemos juntos. Amém. Amém. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos proceder da mesma maneira. Por gentileza, todos se coloquem em pé. Nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Querido Pai, a Tua palavra nos diz que sem sangue não há remissão de pecados. Mas a Tua palavra nos diz, mediante o sangue de Jesus, nós temos acesso aos santos dos santos. E a Tua palavra nos diz que ação concedida pelo Senhor, nós podemos confessar os nossos pecados, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Que nessa manhã, ao participarmos dos emblemas do suco de uva, símbolo do Teu sangue, que a nossa vida seja purificada, que os nossos pecados sejam perdoados e que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Quando o céu escureceu e o meu Senhor estava a perecer, todo o universo contemplava o Salvador que entregava sua vida por amor ao pecador. Sofrer em dor e cruéis acusações, o meu mestre sucumbiu em aflições. Mas quando seu sangue verteu para me salvar, eu estava em sua mente e por isso ele ao entregar o seu Espírito, ao perdoar o meu pecado, ressurgiu em glória eterna e está a me esperar. Anseio abraçar o meu Senhor Jesus.
seus braços estendeu e carregou em si a minha cruz. Deus, o Criador, consentiu em entregar o seu Filho para o mundo resgatar. Através da cruz, nova chance estendeu de morrermos para o mundo e vivemos para Deus. Fomos libertos do mal, fomos libertos da cruz. Nova chance, nova vida final, se aceitarmos o convite especial. Hoje é tempo de entender a morte de Jesus. Esse sacrifício foi por nós. Como iremos recusar quem morreu para nos salvar e deixou tudo para nos libertar? Hoje é tempo de entregar o nosso coração, tempo de ouvir a sua voz, que insiste em convidar e a nela completar o plano redentor de nos levar de volta. Em oração, participemos juntos. Amém. Amém. Houve aqui um ruído na comunicação. Na realidade, vocês sempre levam a taça como lembrança. Eu estava pedindo para eles recolherem a taça. Então me perdoe aí pelo ruído. Santa Ceia é um olhar para aquilo que foi feito por Jesus por todos nós. É um olhar para trás. É olhar para as bênçãos provenientes da cruz.
Santa Ceia, ela tem esse sentido, mas também ela é escatológica. É para nós olharmos para frente, para a esperança do retorno da glória de Jesus. A maior de todas as esperanças é a certeza de que Jesus vai voltar a essa terra. E queridos, participar da ceia é olhar para trás, mas é olhar para o futuro, é olhar para a grande vitória dos filhos de Deus. E como pregou Davi, isso só é possível porque Ele vive. Diga amém. Porque o Senhor vive e o Senhor é a maior de todas as nossas esperanças. Porque nós não adoramos um Deus morto, mas adoramos um Deus vivo. E Ele vai voltar a essa terra. E todos aqueles que o aguardarem e amarem a sua vinda receberão a coroa da vitória em Cristo Jesus. Quantos querem receber a coroa? Deixa eu ver as mãos. Quantos querem ser vencedores mediante o poder de Deus? Vamos ficar em pé, vamos cantar, porque Ele vive. Com alegria em nossos corações. Deus enviou seu Filho amado para sofrer
antes da oração, eu quero que com esse sentimento que você tem no seu coração, o sentimento que ele vive, diga para o seu irmão que está ao lado, saia do seu lugar, dê um abraço nele e diga: porque ele vive, nós temos essa bendita esperança. Que Deus nos abençoe. Pode abraçar, pode sair do seu lugar, abraçar o seu irmão e dizer assim: porque ele vive, eu tenho essa. Você pode ter essa esperança no seu coração. Depois vocês voltem para o lugar, permaneçam em pé. Amém. Louvado seja Deus. Por favor, voltem para os seus lugares. Nós vamos fazer a oração final. Mas essa é a nossa bendita esperança. O Senhor Jesus vive e está entre nós. Amém. Vamos orar. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a todos nós.